Olá, esse é um trabalho para a disciplina Metodologias do Ensino da Matemática 1, do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Alagoas. E o tema desta apresentação é resolução de problemas, estratégias de resolução e representação da resolução com uso de ilustração. Os participantes desse grupo são Cláudio Matias, Elizabeth dos Santos, João Felipe e Kevin Santos. Muito bem. As competências gerais da BNCC, que nós trazemos aqui nesta apresentação, né, é exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, reflexão, análise crítica, a imaginação, a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses. Como nós vemos, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive até tecnológicas, com base nos conhecimentos de diferentes áreas. Também tem, nesta apresentação, compreender e utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas, como é bem tratado nesta apresentação, e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Também temos utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis, para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de conhecimento, validando estratégias e resultados. Enfrentar também situações, problemas em múltiplos contextos, situações imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prático, utilitário, expressar suas respostas, sintetizar conclusões, utilizando diferentes registros e linguagens, gráficos, tabelas, esquemas, além do texto escrito na língua materna, e outras linguagens para descrever algoritmos, como fluxogramas e dados. Bom, aqui como podemos ver, está uma situação das 4 a quais iremos mostrar possíveis resoluções para elas. Essa primeira situação problema se dá pelo seguinte texto. Joana tem 15 figurinhas coladas no álbum. Quantas figurinhas faltam para ela completar o álbum, se nele cabem 50 figurinhas? E aqui está a primeira forma que achamos para resolver, que seria uma subtração simples, de 50 menos 15, já que sabemos que já contém 15 figurinhas e no álbum compõe 50. Logo, 50 menos 15, nós dando 35, nós sabemos agora que faltam 35 figurinhas para completar o álbum. A segunda forma seria uma subtração por fração, que o que seria? Nós sabemos que Júlia contém 15 das 50 figurinhas para completar o álbum, e um álbum completo seria 50 por 50, que também pode ser dito como 1. Se subtrairmos essa fração, nós obteremos 35 sobre 50, que dá mais ou menos a quantidade que falta das figurinhas. Bem, aqui temos a situação problema 2, que diz que Sandra tem 3 cédulas no bolso. Ao todo são R$60. Quais cédulas ela pode ter no bolso? A primeira forma de resolução que pensamos aqui, analisando o enunciado, é que ela tem exatamente 3 cédulas. O aluno fazendo uma soma assim qualquer, testando a soma de 3 células assim possíveis, um aluno acabaria percebendo que só poderia fazer utilizando notas de 5, notas de 50 e notas de 20, como a gente mostrou aqui nessa solução
Um dos casos possíveis é utilizar 2 notas de 5 e uma nota de 50, e aí era obtido R$60. E a outra forma de você conseguir formar R$60 é utilizando 3 notas de R$20. Essa foi a primeira forma de resolução. A segunda foi utilizando sistemas de equações. A primeira forma de resolução, a gente viu que as notas possíveis de se utilizar são as notas de 5, de 20 e de 50. Daí a gente criou um sistema de equação, como pode ver aqui, com 3 incógnitas, 5x, 20y, 50z, igual a 60, e a equação de baixo, x mais y mais z igual a 3. Aí a gente podia resolver isso por partes. Primeiro isolando os termos, como a gente pode ver aqui na segunda equação, e em seguida realizando a substituição, como podemos ver aqui. Aí resolvendo esse sistema, isolando z e z sendo igual a 1, bastava agora repetir o processo, substituindo as letras pelos respectivos números, e assim obteria x igual a 2 e z igual a 1. Aí podemos dizer assim que ela pode ter 2 notas de 5 e uma de 50. Situação problema número 3. Em um grupo de 224 pessoas, verificou-se que 1/8 delas nasceu na região nordeste do Brasil. Quantas pessoas desse grupo nasceram na região nordeste? Para a primeira forma de resolução, nós usamos a multiplicação, que seria multiplicar o total de pessoas que a gente tem, que é 224, pela quantidade que a gente sabe que é do Nordeste, que é 1/8. Multiplicando isso, a gente tem 224 sobre 8, que dá um total de 28, sabendo assim que são 28 pessoas do estado do Nordeste. Outra forma seria utilizando a regra de 3, onde 224 seria igual a 1, já que é o total de pessoas da região o total do grupo, que seria um grupo só. O total de habitantes. E 1/8 seria o x, o qual a gente tem que descobrir. Fazendo uma regra de 3 simples, nós temos 224x igual a 1/8. Isolando o x, nós obteremos essa multiplicação, que é 1/8 sobre 224, tendo assim que o x é igual a 28. Bem, aqui é a situação problema 4, que o enunciado diz que João tem 10 anos e mora no 5º andar do edifício das Flores. Todos os dias ele acorda às 7 da manhã para tomar café e ir para a escola. Sua amiga Marina tem 8 anos e mora no 2º andar do mesmo prédio. Eles vão sempre juntos para a escola. Quantos anos João tem a mais que Marina? A primeira forma de resolução, já sabendo que no enunciado diz que João tem 10 anos, Marina tem 8, podemos aqui fazer uma subtração, subtrair a idade dos dois, e vamos obter que João tem 2 anos a mais que Marina. Já a segunda forma de resolver é utilizando uma divisão. A gente pega a idade de João, divide pela idade de Marina, 10 dividido por 8. Isso dá 1 e resta 2. Aqui a gente utilizou a ideia de que com uma quantidade qualquer de 10 elementos, a gente pode formar somente um grupo de 8 e resta 2 elementos. No caso aqui, o resto da divisão é a diferença da idade entre João e Marina. Agora vamos para o jogo chamado Sudoku, que vai desenvolver o raciocínio lógico. Nas competências específicas, como esse jogo ele vai desenvolver o raciocínio lógico, nós teremos a competência específica número 2, que diz que vai desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes
recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo. Passa. Quais são as regras desse jogo? O aluno ele vai encaixar algarismos de 1 a 9 numa grade que é 9 por 9. E como são 9 por 9, vai ter 81 células. Dentro dessas células vão ter 9 linhas e 9 colunas. E dentro desse quadrado maior, que é um 9 por 9, vai ter outro 9 quadrados, que serão 3 por 3. A regra é você conseguir encaixar todos os números de 1 a 9, sendo que você não pode repetir o mesmo algarismo em uma linha ou uma coluna, ou até mesmo no bloco 3 por 3. Pode passar. Como surgiu esse jogo? Ele surgiu em 1979 por um arquiteto que foi aposentado em Nova York, que tinha como hobby a construção de quebra-cabeças. A inspiração veio dos quadrinhos latinos, criados em 1787 por Euler, um matemático russo. E o Euler ele vai descrever como um novo tipo de quadrado mágico, uma grade no qual cada número ou símbolo aparece uma vez em cada linha ou coluna. Mas, no de Euler, nós vamos ter que o algarismo ele só vai aparecer em uma linha ou em uma coluna. No jogo atual, nós temos o algarismo não pode aparecer nem em uma linha, nem em uma coluna, e nem no bloco 3 por 3. Essa vai ser a maior diferença do jogo criado e para o que nós temos hoje. Aí nós vamos para... Ele é dividido em 3 níveis. Aí agora nós vamos para o nível 1, que é o nível fácil. Para resolver, nós podemos observar que, se nós observarmos o terceiro quadrado superior, que tem já os números fixados 8 e 6, nós podemos perceber que o número 4 ele não pode aparecer na primeira linha, porque ele já está no primeiro bloco 3 por 3. E ele também não pode aparecer na terceira linha, porque o número 4 ele já está aparecendo no segundo bloco 3 por 3. Então, se nós observarmos bem, o número 4 no terceiro bloco, ele só vai poder aparecer na segunda linha. Mas, se nós observarmos a 9ª coluna, nós podemos perceber que já tem o número 4. Então, o número 4 ele vai estar na segunda linha e 7ª coluna. Normalmente, como vamos resolver esse jogo, nós podemos fixar um número e tentar resolver ele, porque nós sabemos que só tem, por exemplo, o número 4. Ele só vai ter, o número 4 ele só vai se repetir 9 vezes. Então, fixando um número, nós podemos ir descartando ele em outros bloquinhos 3 por 3. Ou podemos também, como esse quarto bloco o 3 por 3, o quarto bloco que tem já os números fixados 6, 1, 5, 3, 8, 4. Nós podemos fixar o bloco e ver que, como só tem 3 quadradinhos faltando, nós podemos descobrir qual é o número que está faltando nesse quadrado. Usando essas duas estratégias de fixar um número ou fixar um bloco, nós resolvemos o primeiro nível, o nível fácil, que é o que está, né, em seguida. Aí nós vamos para o nível médio. No nível médio, a maior diferença é que a quantidade de números que já estão fixos, ele vai diminuir. Então, nós usaremos também a mesma estratégia. Nós podemos fixar um número, fixar o algarismo 1 e tentar ver onde esse número vai poder aparecer nos outros blocos. Ou fixar o número 7. Se nós fixarmos o número 7, por exemplo, o bloco 3 por 3, o sexto bloco 3 por 3, podemos perceber que o número 7, ele vai aparecer na 7ª coluna e na 6ª linha, no bloquinho que está, né, na coordenada 6ª linha, 7ª coluna. Por quê? A 8ª coluna já tem o número 7. A 9ª coluna também já tem o número 7. Então, pelos números que nós já temos fixado nesse bloco, o único espaço que tem para o 7 ficar fixado
nós encaixarmos o 7, ele vai ficar abaixo do 6 e ao lado do 5. E ao lado nós temos a resolução do problema. Agora vamos para o nível médio, o nível difícil, no caso. No nível difícil é a mesma coisa. Nós podemos ver que agora a quantidade de números fixos, né, que já vem no jogo, ele diminuiu, mas nós podemos também fixar um número e tentar ver onde é que ele está nos outros blocos. Ou você pode fixar um bloco específico. Normalmente você vai fixar o bloco que já tem mais números, já tem mais, os números aparecem, no caso, e tentar resolver. Só que nessa situação, você tem que ter a estratégia de... muitas vezes, você vai ter a noção de qual linha ele vai estar, mas você não sabe em que bloquinho, em que célula específica ele vai estar. Então, você pode tentar, você vai deduzir muitas vezes em qual linha ele está, mas você não pode chutar naquele momento aquela linha, mas você, por mais que você esteja deduzindo aquela linha, você pode, em outros blocos, acertar. Aí, ao lado, também está a resolução desse problema. Bem, neste vídeo vimos uma forma de estimular o desenvolvimento do raciocínio lógico nas aulas de matemática, utilizando o Sudoku, e formas diversas de resolver o mesmo problema, e também apresentando representações com ilustrações na resolução. Este aqui foi um trabalho apresentado para a disciplina Metodologias da Matemática 1, no curso de Licenciatura em Matemática da UFAL. Muito obrigado por assistir a apresentação até aqui.